Olá pessoal, aqui é a professora Valéria e vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, ela vem ainda um pouquinho mais sobre citologia. Então, hoje nós trabalhamos organelas. Trouxe para vocês duas imagens, a célula animal e a célula vegetal. Quando eu falo para vocês em organelas, são estruturas que ficam no interior da célula, mergulhadas no citoplasma dessa célula. Onde que eu vou encontrar esse citoplasma? Eu vou encontrar entre a membrana plasmática, que é toda essa parte azulzinha aqui que eu observo na minha imagem, e o núcleo, tá? É essa bolona aqui no meio. Lembrando que essa célula é uma célula eucariótica, portanto, ela tem núcleo definido. O citoplasma é toda essa região, então. A composição do citoplasma é por água, sais minerais, proteínas, íons e alguns nutrientes. Esse citoplasma também pode ser chamado de citossol na célula eucarionte. Bom, então agora vamos observar o seguinte, vamos fazer uma comparação. Quais as organelas que eu tenho na célula animal, quais as organelas que eu tenho na célula vegetal? Quais são as organelas que elas vão compartilhar entre si, né? Nesse caso, as mesmas organelas. E quais são aquelas que são específicas, então, de cada célula, tá? Bom, núcleo, nós percebemos aqui, ó, as duas têm, né? As duas são células eucariontes, as duas possuem núcleo e dentro desse núcleo o DNA. Também possui nucleolo, tanto a animal quanto a vegetal. O nucleolo, pessoal, é responsável pela produção de ribossomos, tá? E aí nós vamos, e lá na frente, nós vamos estudar um pouquinho qual é a função desses ribossomos, tá certo? Bom, o retículo endoplasmático, toda essa região amarela que eu observo aqui, neste caso, ele está aderido a uma outra organela que é o ribossomo, essas bolinhas rosas que eu observo aqui. Então, por isso ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso, porque ele tem associação com uma outra organela. E se eu observar, a célula vegetal também tem. Ela tem toda a parte aqui, ó, do retículo endoplasmático, e esse retículo também é associado ao ribossomo. Quando eu não tenho esse retículo associado ao ribossomo, eu chamo ele de retículo endoplasmático liso. Essa parte aqui eu observo, ó, ele não tem nenhuma associação, ele tá lisinho mesmo. Então, é uma organela, retículo endoplasmático liso, porque ele não é associado a nenhuma outra organela. E ele está presente aqui também, ó, o retículo endoplasmático liso, e aqui eu percebo que ele já é rugoso, porque ele tem associação com o ribossomo. Temos os lisossomos, tá? E esses lisossomos, eles também têm as suas funções, são organelas arredondadas, o citoesqueleto, que vai dar toda uma estrutura para a nossa célula, os ribossomos, como já falei para vocês, né? Eu posso ter o ribossomo tanto livre pelo citoplasma, mas também aderido ao retículo endoplasmático, tornando ele um retículo endoplasmático rugoso. Eu tenho a presença do citoplasma nas duas células. Eu tenho o complexo de Golgi, também presente aqui, ó, nas duas células, tanto na animal quanto na vegetal. E a presença de membrana plasmática. Lembrando que na célula vegetal eu tenho, ó, parede celular, que dá uma maior rigidez para essa célula, dá uma maior proteção. A nossa célula animal não tem parede celular. Cloroplasto eu também percebo somente na célula vegetal. Por que na célula vegetal? Porque a célula vegetal faz fotossíntese, a nossa não faz fotossíntese, então não tem necessidade do cloroplasto. E um grande vacúolo aqui central, que a célula vegetal vai apresentar. Bom, então fica a comparação das organelas. No que nós percebemos aqui? Que existem algumas organelas que eu vou encontrar tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Essas organelas, elas são responsáveis por todo o funcionamento da célula. E cada uma delas possui uma função específica dentro da célula. Ou seja, cada uma delas vai executar a sua função para que a minha célula funcione. Bom, agora o que nós trabalhamos? Agora nós trabalhamos cada uma dessas organelas e as suas respectivas funções dentro da célula. Primeira organela, a mitocôndria. Quando nós falamos em mitocôndria, pessoal, elas se diferenciam das demais organelas. Por que elas se diferenciam das demais organelas? Porque ela apresenta um DNA próprio.
Então, ela tem um DNA que é dela. A mitocôndria, quem transfere a mitocôndria para nós são as nossas mães, porque a mitocôndria elas estão localizadas nos óvulos. Então, são as mães que acabam transferindo para nós as mitocôndrias, com o DNA próprio que é dela. A mitocôndria, como eu disse, ela tem por função a produção de energia para nós, tá? Dessa forma, ela vai utilizar o açúcar, né, a glicose, que chega até ela, mais o oxigênio. E converte esse oxigênio, esse açúcar, essa glicose, em energia, gás carbônico e água. Dessa forma, ela consegue fazer a produção de energia para o nosso organismo. Dependendo do tipo de célula, é a quantidade de mitocôndria que ela vai apresentar. Por quê? Porque vai depender da função da célula no nosso organismo. A segunda organela, aqui ó, os ribossomos, tá? O ribossomo, ele vai ser produzido dentro aqui do núcleo, lá no nucleolo. A partir do momento em que ele foi produzido, ele vai migrar para o citoplasma. Ribossomo, eu posso encontrar uma quantidade livre no citoplasma, tá? Essa parte amarelada aqui, para mim, representa o citoplasma, então eu posso encontrar ribossomos livres aqui, mas eu posso encontrar ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é esse sistema de canais que eu observo aqui, ó, bem próximo ao núcleo. E essas bolinhas que estão lá fixadas neles são os ribossomos. Então, aqui eu tenho a associação de duas organelas, tá? Que seria o ribossomo mais o retículo endoplasmático. Muito bem. Quando eu falo em ribossomo, o ribossomo, a função dele é a síntese de proteína, ó, tá? É a produção de proteína para o nosso organismo. Esse ribossomo, ele consegue fazer a produção de proteína, mas a partir da ação de 3 tipos de RNAs que nós falamos, tá? Que seria o RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossomal. RNA-M de mensageiro, RNA-T de transportador, RNA-R de ribossomal. Qual é o mecanismo de funcionamento desses RNAs? Então, eu tenho o mensageiro. O mensageiro é aquele que leva a mensagem. Ele vai codificar as proteínas, uma vez que ele possui a informação do DNA. Então, ele está lá no núcleo da nossa célula, ele vai pegar toda a informação do nosso DNA e vem para o citoplasma. Então, ele vem para a formação de proteínas, no qual eu chamo de tradução. Então, para eu produzir essa proteína, eu preciso da leitura do meu DNA, das informações do DNA que só o RNA mensageiro consegue fazer. O RNA transportador é aquele que vai transportar. Ele vai carregar o aminoácido que vai constituir para mim a nova proteína. Ou seja, eu tenho um que traz a mensagem, que vai ajudar no processo de tradução, de codificação, de pegar as informações do meu DNA e passar essa informação para a formação de proteínas. E aí eu tenho aquele que precisa transportar. E ele vai identificar para mim a sequência de proteínas. Ele vai identificar o aminoácido que vai ser produzido. O ribossomal, tá? O ribossomal, ele vai fazer a produção da proteína. Então, ele praticamente está fazendo o fechamento do trabalho. Ele vai fazer a produção de proteína para que a nossa célula consiga utilizar. 80% dos ribossomos que nós temos dentro da nossa célula é do tipo RNA-R, tá? E próxima organela, o complexo de Golgi. É constituído de discos achatados, em forma de pilha, formando bolsas membranosas. Se nós observarmos, é isso mesmo, são discos achatados, ó, um em cima do outro, formando a estrutura, então, que eu chamo de complexo de Golgi. A função do complexo de Golgi é modificar, armazenar e exportar proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem associação, então, com o ribossomo. Nós acabamos de ver que o ribossomo produz proteína para nós. Então, quando ele
produz essa proteína, o retículo endoplasmático, chega para esse complexo de Golgi. Essa proteína vem dentro dessa vesícula transportadora, entra dentro, então, aqui do complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai armazenar, vai modificar, mas ele também vai liberar, ele vai secretar, então, essa enzima. E ele vai secretar por essas vesículas. Então, ele vai liberar, ele vai secretar essas proteínas. Se nós observarmos aqui, ó, as vesículas secretoras, todas aqui, ó, saindo do complexo de Golgi. Saem, migram aqui para o citoplasma e a minha célula pode, ó, fazer a secreção dessa proteína para que o corpo utilize, para que o organismo faça a utilização dessas proteínas que são secretadas, então, pelo complexo de Golgi. Então, quando falamos em complexo de Golgi, função modificar, armazenar e exportar as proteínas. Lisossomos. Os lisossomos, eles são estruturas arredondadas que vão estar presentes no citoplasma e a função principal é a digestão intracelular. Os lisossomos, a composição principal dele, aqui dentro dele, é essas enzimas hidrolíticas. Enzima hidrolítica por quê? Porque ela só age na presença de água. Então, elas são enzimas digestivas que digerem substâncias na presença de água, tá? A função dos lisossomos é a digestão intracelular. Faz a digestão de algumas moléculas orgânicas. Por exemplo, se eu tenho uma mitocôndria no citoplasma da minha célula e essa mitocôndria perdeu a sua função, quem vai fazer a digestão? O lisossomo. Esse lisossomo vai englobar essa organela que não tem mais função, no caso a mitocôndria, e vai digerir então essa organela para que ela não fique no citoplasma da nossa célula, então, já que ela não tem função nenhuma. Então, o lisossomo para nós ele é extremamente importante também, como qualquer outra organela, porque ele faz para a célula esse processo de digestão. Depois que ele fez o processo de digestão, tudo que foi quebrado aqui dentro sai de dentro desse lisossomo e vai migrar aí para o citoplasma, então, da célula, para que seja aproveitada, então, as substâncias que foram quebradas dentro desse lisossomo. Ok, pessoal? Agora nós falamos um pouquinho do retículo endoplasmático. Bom, observamos aqui primeiro, nós temos o núcleo e a partir desse núcleo emergem esse conjunto aqui, ó, parece um sistema de canais, mas são redes formadas aqui, ó, por membranas, que são denominadas de retículo endoplasmático. Mas eu posso observar uma diferença aqui entre eles, ó, porque eu posso ter para ele duas classificações aqui. Esse aqui seria o meu retículo endoplasmático rugoso e esse o retículo endoplasmático liso. O rugoso, pelo fato dele ter aderido a ele os ribossomos. E dessa forma, ele vai participar, então, também da produção de proteínas. O liso não tem associação nenhuma com o ribossomo e com nenhuma outra organela. Por isso, ele recebe esse nome, retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático é uma organela com muitas membranas que constituem um tipo de rede, que é essa rede que nós observamos aqui. Em algumas partes do retículo pode-se encontrar ribossomos, e por esse motivo essa porção é chamada de retículo endoplasmático rugoso. Toda essa região, como eu falei para vocês, rugoso porque eu tenho ribossomo associado a ele. As regiões onde não há ribossomos são denominadas de retículo endoplasmático liso, que é este trecho aqui. Ele é o retículo endoplasmático liso porque eu não observo nenhuma associação de outra organela com ele. No caso do retículo endoplasmático rugoso, ele também vai exercer a função de produção de proteína. Por que ele exerce também a função de produção de proteína? Porque ele é associado ao ribossomo. O retículo endoplasmático liso é responsável pela produção de esteroides e fosfolipídios e também pela neutralização de substâncias tóxicas. Por exemplo, células do fígado, eu posso ter esse retículo endoplasmático mais desenvolvido. Porque a partir do momento em que eu faço a ingestão de álcool, o álcool ele vai ser metabolizado pelo nosso fígado, mas o retículo endoplasmático vai fazendo a quebra dessa substância tóxica, para que a gente possa eliminar, então, essas substâncias tóxicas do nosso organismo. Então, o retículo endoplasmático faz esse papel.
Por isso que ele recebe essa função, neutralizar as substâncias tóxicas para que elas não causem danos para o nosso organismo. E agora nós temos os peroxissomos e o vacúolo. Os peroxissomos também, ó, eu observo, é uma organela circular, atua na degradação de algumas substâncias, dentre elas ácidos graxos e aminoácidos, dentro da nossa célula. No fígado, eles exercem a seguinte função: ele vai atuar na produção de sais biliares e de colesterol. São organelas pequenas e membranosas que possuem enzimas em seu interior. Eles são responsáveis pela oxidação de ácidos graxos para sintetizar o colesterol, ou seja, para produzir o colesterol e que sejam utilizados, então, até no processo de respiração celular. Vacúolos, célula vegetal tem vacúolo, né? Esse vacúolo central, grandão, é para a célula vegetal. O vacúolo, que parece essa piscina que eu observo no meio da célula vegetal, é uma organela que está envolta por uma membrana e possui um fluido preenchendo seu interior. E pode ser encontrado facilmente em células vegetais. Qual seria a função deste vacúolo, desse espaço todo para a célula vegetal? Reservar substâncias, então ele pode armazenar substâncias como seiva, por exemplo. Eles agem, ó, no turgor, processo associado à osmose. Célula túrgida, célula cheia de água, quando a minha célula ganha água. Então, ele age no turgor. Para minha célula poder ficar túrgida, eu vou ter que preencher esse vacúolo, então, de água, para que a minha célula fique cheia de água. Então, agem no turgor um mecanismo de pressão osmótica que controla a entrada de água e rigidez dos tecidos vegetais. Então, o vacúolo ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai armazenar substâncias, dentre elas a seiva, vai ajudar no processo de osmose para a célula, ou seja, quando a célula ganha água, fica cheia, fica túrgida, ou seja, esse vacúolo consegue armazenar essa água, então, para que a célula ganhe água. E aí fica, então, a função do vacúolo para a célula vegetal. Bom, pessoal, e por hoje, então, terminamos, tá? Fica aí, então, um beijo para vocês da professora Valéria.